3. Livrai-nos do mal. Ralph Sarshe tem uma profissão interessante. Ele é um sargento aposentado da polícia de Nova York. Trabalhou por 16 anos em ruas difíceis. Ele mencionou ter visto as piores ações humanas. E ainda assim, ele preferiria enfrentar 10 assaltantes armados apenas com as mãos do que enfrentar demônios. O outro trabalho de Sarshe é realizar exorcismos como demonologista. Sarshe afirmou que experiências estranhas como policial o conduziram à demonologia. Sarshe é um cristão fiel, e ele disse que seu trabalho não é sobre o diabo, é sobre Deus. Uma investigação assustadora de Sarshe iniciou-se em 2 de novembro de 1991. Sarshe foi à casa de Dominic Villanova em Westchester County, ao norte de Nova York. Sarshe trouxe consigo seu parceiro de exorcismo, Joe Forrester. Forrester era um examinador de polígrafo. Não esperavam fazer exorcismos. Eles não planejavam nenhum ritual religioso naquela noite. Eles apenas foram solicitados a conduzir entrevistas para um exorcista avaliar. Quando chegaram à casa, Dominic atendeu a porta com seu filho de 5 anos. Ambos pareciam aterrorizados. Quando Sarshe e Forrester entraram em sua casa, viram pilhas de roupas e roupas de cama enroladas na sala de estar. Os 2 pais dos 4 filhos dormiam lá, temendo andar sozinhos pela casa. Sarshe e Forrester entrevistaram a família. Dominic disse que o demônio surgiu inicialmente em seu quarto. Sua esposa, Gabby, viu uma mulher aparecer em uma nuvem de fumaça. O espírito disse: "Eu só quero a sua ajuda." O espírito surgiu para Gabby no dia seguinte via espelho. O espírito disse: "Paz, ajuda." A terceira vez que Gabby viu o espírito, ela estava no porão e parcialmente possuída. O espírito disse: "Eu só quero a sua ajuda." Na quinta vez que Gabby encontrou o espírito, estava no porão, parcialmente possuída, e Dominic a viu ficar rígida e gaguejar. O espírito tentaria falar através dela. O espírito disse que seu nome era Virginia Taylor e que foi assassinada no dia do seu casamento. Gabby estava preocupada com a história de Virginia, pois planejava o casamento da filha. Gabby tentou descobrir quem matou Virginia Taylor, pesquisando nos arquivos da biblioteca. Mas ela não conseguiu encontrar nada. Ansiosa para saber mais, Gabby permitiu que Virginia a possuísse. Gabby então pegou uma caneta e papel e pediu para Virginia mostrar onde ela morava. Através de Gabby, Virginia rabiscou no papel, então ela escreveu um M ou um W. Gabby compartilhou a informação com Dominic e ele ficou preocupado com o bem-estar de sua esposa. Gabby pensou que o espírito era uma mulher. Gabby pensou que o espírito era uma mulher procurando por ajuda. Dominic achou que o espírito era maligno. Dominic contatou o padre e ele visitou a casa deles. Depois que o padre saiu, o espírito disse para Gabby: "Já lidei com o padre antes e desta vez vou ganhar a batalha." O espírito então disse: "Os santos não devem vir." Neste ponto da entrevista, Sarshe decidiu fazer um tour pela casa enquanto Forrester continuava a conversar com a família. Os investigadores acreditavam que o demônio dava a Gabby uma história triste e falsa para possuir seu corpo. No quarto que disseram ser o quarto da Virginia, Sarshe viu uma bola de luz. Sarshe entrou no porão e sentiu desconforto na sala de armazenamento. Como policial, ele mantinha a calma, mas com o coração acelerado, não conseguia tirar os olhos das portas duplas da sala de armazenamento. Então ele sentiu uma dor aguda na cabeça. Ele sentiu náuseas. Ele jogou água benta na porta e correu de volta para a sala de estar. Forrester entregou a Sarshe uma nota que o espírito havia passado por Gabby na noite anterior. Dizia: "Mal virá aqueles abaixo. Cuidado com a noite." Quando Sarshe estava sendo atacado no porão, Forrester descobriu que a filha mais velha de Gabby, Luciana, vinha sofrendo agressões há semanas. Gabby planejava o casamento de Luciana.
Semanas antes, Luciana estava lendo em seu quarto com um copo de água ao lado da cama. Subitamente o copo atingiu-a. Felizmente não atingiu sua cabeça. Após isso, ela preferiu dormir no quarto da irmã a ficar sozinha. A cama da irmã começou a tremer no quarto dela. Luciana começou a ser arranhada diariamente. Arranhões geralmente somem em minutos. Porém, numa noite acordou com o número 666 marcado no braço. Gabby perguntou ao espírito se havia outros espíritos na casa. O espírito disse que havia 2, um que era bom e outro que era mau. Pouco depois, Gabby viu o fantasma de seu pai falecido e ele disse a Gabby que Virginia era uma senhora simpática. Os pesquisadores acharam o pai dela simpático. Acreditaram que o espírito do pai dela era um demônio que se tornaria o espírito de Virginia e o pai de Gabby para conquistar confiança. Após essa aparição, os ataques a Luciana pioraram. Ela foi socada, chutada, arrastada pelo chão, mordida e puxada pelos cabelos. Foi quando os Villanovas decidiram todos dormir na sala de estar juntos. Mas nenhum deles conseguia dormir porque os móveis voavam pela sala. Os livros voavam da estante com tanta força que amassavam as paredes. A TV e o rádio ligavam sozinhos. Eles ouviam gemidos e rosnados vindos do porão. A palavra ajuda aparecia assustadoramente no espelho do banheiro. Forrester questionou se alguém na família usou um tabuleiro Ouija. As irmãs de Luciana concordaram. Logo após brincarem com o tabuleiro Ouija, Luciana foi atacada na frente de sua família e investigadores, segundo ela. Ela gritou, e um arranhão vermelho apareceu em sua bochecha. Então algo invisível puxou seu cabelo e sacudiu visivelmente sua cabeça. De repente ela começou a tremer e disse: "Santos, sejam banidos." O sargento Forrester rezou e temporariamente libertou o demônio. Eles chamaram um padre para passar a noite com a família. Quando o padre chegou, Sarti e Forrester partiram porque sentiram que a família estava em boas mãos. O padre estava tentando obter permissão do bispo para realizar um exorcismo, mas o pedido foi negado. Após meses, os Villanovas convocaram Sarti e Forrester novamente. Os ataques continuavam. Sarti e Forrester retornaram à sua casa com água benta, sal, incenso e uma cruz. Realizaram um exorcismo por si mesmos. Eles oraram e queimaram tanto incenso que parecia que a casa estava pegando fogo. Eventualmente a casa ficou calma e o demônio se foi. Isso é apenas um de centenas de exorcismos que Sarti realizou. Em 2001, Sarti publicou um livro chamado Cuidado com a Noite. Descreve a trajetória de Sarti e Forrester, incluindo os exorcismos que realizaram. Em 2014, o filme Livrai-nos do Mal, estrelado por Eric Bana como Sarti, foi lançado. Sua base é a vida dupla de Ralph Sarti como sargento da polícia e descobridor de demônios, e tem alguns detalhes de Cuidado com a Noite. Sarti trabalhou como consultor no filme. 2. O Exorcista. Em 1971, William Peter Blatty lançou seu clássico romance de terror, O Exorcista. Mais de 13 milhões de cópias foram vendidas nos Estados Unidos. Blatty adaptou o romance para um roteiro. O notório filme homônimo foi lançado em 1973. É um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos. Foi o primeiro filme de terror indicado para melhor filme no Oscar. A história gira em torno de Regan, de 12 anos que fica possuída. O livro e o filme são baseados nas experiências reais de Ronald Edwin Hunkler. Em 1949, Ronald tinha quase 14 anos e morava em Cottage City, Maryland. Ele e sua família moravam em uma casa colonial de tijolos, com enormes árvores ao redor do quintal.
Ele morava com os pais, sem que soubessem do terrível filme que havia vivenciado junto à avó. Ronald era íntimo de tia Tilly. Vivia em St. Louis, Missouri, mas visitava Ronald regularmente. Em uma visita, ela mostrou a Ronald uma tábua Ouija. Tia Tilly era uma espiritualista que se comunicava com espíritos por meio de tábuas Ouija e espiritismo. Ronald iniciou o uso da tábua Ouija em sua residência. Em janeiro de 1949, a família de Ronald começou a ouvir estranhos ruídos de arranhões nas paredes e no chão. Soava como garras raspando na madeira. Os sons começavam às 19h e continuavam até a meia-noite. 11 dias após o início dos sons de arranhões, a tia Tilly morreu. Então a família começou a ouvir passos. A mãe do Ronald achou que era a tia Tilly. Então, acontecimentos ainda mais misteriosos começaram. Uma vez, quando Ronald entrou no quarto, uma Bíblia voou da estante e caiu aos seus pés. Um cabide voou do armário e atravessou o quarto por conta própria. A mesa da cozinha tombou por conta própria. Um dia, Ronald e sua família estavam sentados na sala de estar quando a cadeira em que Ronald estava parou. A cadeira começou a levitar, depois virou jogando Ronald no chão. A princípio, os pais de Ronald pensaram que ele estava pregando peças. Mas Ronald jurou que não estava fazendo nada. As semanas se passaram e os móveis seguiam voando. Eventualmente, os pais de Ronald o levaram a um médico, um psicólogo e um psiquiatra, mas não havia nada de errado com ele do ponto de vista médico. A família era luterana e acabaram recorrendo ao seu pastor para ajuda. Sem problemas médicos, pensaram que Ronald poderia estar possuído por um espírito maligno. O pastor observou os cobertores de Ronald se movendo pelo quarto enquanto ele dormia. Ele viu Ronald cair de uma cadeira sozinho. Em fevereiro, Ronald acordava com arranhões no corpo. Ronald acordava arranhado. O pastor, acreditando que ele estava possuído, recomendou que a família buscasse um padre. No final de fevereiro, o pai de Ronald ligou para uma igreja católica local e falou com o padre Hughes. O pai de Ronald recebeu uma garrafa de água benta e velas. A mãe de Ronald espalhou a água benta pela casa. Ela pôs a garrafa no quarto de Roland e acesa uma vela. A garrafa foi levantada por algo invisível e então fumegou, esmagada. A chama da vela disparou até o teto. A mãe do Ronald rapidamente apagou a vela e, por sorte, nada pegou fogo. O padre Hughes foi à casa e ouviu Ronald falar em latim fluente. A tradução de algo que Ronald disse é: "Ó Padre de Cristo, você sabe que eu sou o diabo. Por que continua me perturbando?" Nesse ponto, o padre Hughes sabia que Ronald precisaria de um exorcismo. O padre Hughes recomendou que Ronald ficasse no hospital para impedi-lo de causar qualquer dano. No início de março, Ronald foi admitido no hospital. Ele foi amarrado a uma cama. Padre Hughes iniciou um exorcismo e Ronald proferiu maldições em vários idiomas. De algum modo, Ronald conseguiu liberar seu braço da restrição, para pular da cama e ferir o braço do padre Hughes. Todo o seu braço, do ombro ao pulso, foi cortado. Padre Hughes teve que levar 100 pontos para fechar a ferida. Então, o padre Hughes, perturbado, deixou de trabalhar com Ronald. A mãe de Ronald decidiu que deveriam sair da cidade para ver se ajudaria. A mãe de Ronald era de St. Louis, então discutiram sobre ir para lá. Então, uma noite, Ronald se preparava para dormir. Ele entrou no banheiro e gritou. Sua mãe correu para o banheiro e viu as palavras que Louis havia arranhado em seu peito. Ela então puxou as calças do pijama dele e viu Sábado arranhado em seu quadril. No sábado, 5 de março, foram a São Luís. Lá, Ronald era normal durante o dia. Ao chegar no hospital,
Ele estava em estado crítico. Entrou em transe antes de dormir, gritando e agindo selvagemente. Em meados de março, a família entrou em contato com um grupo de padres que poderiam realizar exorcismos no Ronald. O padre William Boardroom liderou exorcismos quase todas as noites por um mês. Boardroom era um padre jesuíta católico romano e um veterano de guerra. Era simultaneamente muito religioso e duro. Essa dureza era essencial para combater um demônio. Boardroom pensava que sua luta não era contra um simples demônio. Ele acreditou que lutava contra o próprio Satanás. Não importava as ações do padre, Ronald seguia piorando. A cama de Ronald tremia, arranhões ainda apareciam em seu corpo e os móveis voavam pela sala. Ronald lutava na cama com uma força sobrenatural. Ele mordia as pessoas que o seguravam. Ele esteve mal por um mês. Por um mês, Ronald oscilava entre a calma e a selvageria. Ronald falava latim e urinava na cama. Por isso sua cama tinha um cheiro terrível. Ronald sentia uma dor intensa, como se estivesse em chamas por dentro. Ele gritou obscenidades para o padre. Ele uma vez disse: "Vão para o inferno, seus sujos." No dia seguinte, Ronald recordaria da noite anterior. O padre questionou os pais de Ronald sobre a possibilidade de convertê-lo ao catolicismo para auxiliar no combate à sua possessão demoníaca. Começaram a ensinar Ronald sobre a Igreja Católica. Ronald foi batizado no dia 1º de abril. Ronald recebeu sua comunhão no dia seguinte. O padre continuou realizando exorcismos regularmente. Ronald começou a agir mais como um católico. Ele se tornava cada vez mais ele mesmo. 18 de abril foi o dia após o domingo de Páscoa. Finalmente parecia que seus exorcismos deram certo. Ronald e família retornaram à cidade de College dias depois. Ronald seguiu com sua vida normal. Sua identidade como a pessoa que inspirou o exorcista foi mantida em segredo por décadas. Ele trabalhou como engenheiro na NASA e ajudou nas missões Apollo na década de 1960. Ele criou tecnologia para que os painéis do ônibus espacial pudessem suportar calor intenso. Ele se aposentou em 2001. Ronald Hunkler morreu em 2020 em Marriottsville, Maryland, aos 85 anos de idade. Por décadas, o jovem que passou pelo exorcismo era conhecido como Roland Doe, ou Robbie Mannheim. Em 1949, uma conta vaga da história de Ronald e do exorcismo chegou à mídia. Uma das pessoas que leu as contas do jornal foi William Peter Blatty. Para seu popular livro e filme, Blatty se inspirou na história de Ronald e em outros exorcismos. Nos últimos anos, as pessoas investigaram a identidade do menino no centro do exorcismo. Em dezembro de 2021, o Inquiridor Cético e o Guardian revelaram sua verdadeira identidade como Ronald Hunkler. O exorcismo de Emily Rose. Fingenberg é uma pequena cidade na Baviera, Alemanha. Nos anos 70, a cidade contava com aproximadamente 800 habitantes. Anneliese Michel morava lá com seus pais, Anna e Joseph. Ela e sua família, profundamente religiosos, frequentavam a igreja bissemanalmente. Como adolescente, Anneliese sentia que tinha que livrar outras pessoas de seus pecados. Ela dormia no chão de pedra para expiar os pecados das pessoas que usavam drogas e dormiam na estação de trem. Quando tinha 22 anos, Anneliese foi para a Universidade de Würzburg, na Baviera. Ela estudou teologia e educação. Ela era simpática, tímida e decorava o quarto com símbolos e imagens religiosas. Ela rezava todas as noites. Porém, logo suas preces viraram vozes demoníacas que lhe diziam que apodreceria no inferno. Ela começou a enxergar o diabo em todos os lugares.
Anneliese começou a derrubar imagens de Jesus das paredes e a quebrar crucifixos. Ela acreditava que estava possuída. Em 1975, seus pais pediram que ela deixasse a escola e voltasse para casa. Quando ela voltava para casa, ela arrancava suas roupas e urinava no chão. Em seguida, ela lambia a urina do chão. Ela agredia fisicamente sua família. Ela gritava por horas. Ela parou de comer porque disse que demônios a proibiam de comer. Em vez disso, ela mastigava aranhas, moscas ou carvão. Uma vez ela mordeu a cabeça de um pássaro morto. Ela latiu como cachorro por 2 dias, escondida sob uma mesa. Os pais dela entraram em contato com a paróquia local. Alguém da paróquia local entrou em contato com um exorcista na Alemanha. Sem sequer ver Anneliese pessoalmente, ele determinou que ela estava além da ajuda médica. Ele disse que ela tinha sintomas compulsivos de estar possuída pelo diabo. Ele recomendou um exorcismo. O exorcista consultou o bispo Joseph Stangl sobre o caso. O bispo designou o padre Wilhelm Hens e o reverendo Ernest Alt para realizar o exorcismo. Mas o bispo disse que eles teriam que fazer isso em segredo. Ao longo de 10 meses, o reverendo Alt e o padre Hens realizaram cerca de 70 exorcismos. Padre Hens recitou orações em latim com a mão na testa dela. Anneliese gritou: "Tire suas patas sujas de mim. O que você quer? Você pode rezar o quanto quiser. Ninguém vai te ouvir." Padre Hens pensou que Lúcifer estava falando através dela. Anneliese se ajoelhava para rezar 500 vezes por dia. Ela quebrou os ossos e rasgou os tendões dos joelhos de tanto se ajoelhar. O padre Hens gravou em áudio 43 dos exorcismos porque achava tão raro capturar a voz de Satanás. Padre Hens pensava que Anneliese tinha 6 demônios. Esses 6 demônios se identificaram como Adolf Hitler, Lúcifer, Judas Iscariotes, Caim e Nero. Ele disse que Anneliese falava com vozes distorcidas e em línguas estrangeiras. Ela convulsionava fortemente. No dia 30 de junho de 1976, Anneliese, durante um exorcismo, saltou do sofá e correu para uma parede. Os pais rapidamente colocaram um travesseiro na parede para amortecer o impacto. Depois de bater na parede, Anneliese caiu de volta no sofá e disse: "Ó Deus, que luta foi hoje!" e logo adormeceu. No dia seguinte, Anneliese Michel, de 23 anos, estava morta. Os pais de Anneliese chamaram um médico e pediram um atestado de óbito para o seu enterro. O médico recusou e, em vez disso, chamou a polícia. A polícia encontrou o corpo de Anneliese na casa dos pais dela. Após a morte de Anneliese, o padre Hens disse que era incomum. Não exorcizou os demônios até morrer. Ele disse que isso provava o poder de Satanás. A mãe de Anneliese pensou que o diabo a havia matado e sua alma foi para o céu. Uma autópsia revelou que Anneliese morreu de inanição, desidratação e colapso cardiovascular, o que significa falta de fluxo sanguíneo para os órgãos. Descobriu-se que Anneliese não comia nem bebia há semanas. Ela pesava apenas 31 quilos quando morreu. Descobriu-se que, quando adolescente, Anneliese desmaiou na escola e começou a andar por aí em transe. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Anneliese consultou um médico e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. O transtorno pode causar convulsões, medo súbito e alucinações. Ela também ficou deprimida. Anneliese também foi diagnosticada com transtorno de personalidade hiperreligiosa, que é quando alguém se torna obcecado por crenças religiosas. Ela também sofria de anorexia. Anneliese tomou medicamentos e fez terapia, respondendo bem aos tratamentos. Porém, ela pausou seus tratamentos durante os exorcismos.
Os pais de Anneliese, Anna de 57 anos e Joseph de 61 anos, juntamente com o reverendo Ernest Alt de 40 anos, e o padre Wilhelm Hans de 67 anos, foram acusados de homicídio por negligência por não fornecerem assistência médica a Anneliese. O julgamento começou em março de 1978. Médicos disseram que Anneliese poderia ter sobrevivido se tratada uma semana antes de falecer. Os médicos também disseram que ela não estava possuída, mas sofria de epilepsia e de uma educação religiosa rigorosa. Em abril de 1978, todos foram julgados culpados. Todos receberam 6 meses de sentença suspensa. A história de Anneliese Michel inspirou o filme de 2005 O Exorcismo de Emily Rose. Próximo ao lançamento, um repórter entrevistou Anna, octogenária residente de Klingenberg. Seu marido, Joseph, havia morrido 6 anos antes. Anna disse que não queria ver o filme. Ele ainda acreditava que o exorcismo de sua filha era justificado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se achou interessante, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, confira também nosso outro, Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos e reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Temos um podcast Criminally Listed Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Encontre-o no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde houver bons podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.